Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live da Sítios Consultoria. Eu sou o professor Vitor Mendonça e basicamente hoje, nessa live de hoje, que a gente vai falar aí sobre os principais assuntos que todo personal trainer deve dominar, tá? Então quais são os assuntos que todo personal trainer deve dominar? Que tem que estar ali, ó, na pontinha da língua ali para discutir aí, beleza? Então vou esperar a galera entrar um pouquinho aí pra gente começar aqui a nossa live, mandar um abraço aí, um salve aí pro Alan, que já mandou ali, Quiz da Fisiologia tá aí com a gente, Bárbara, Andresa aqui, galera, vou esperar a galera ir chegando aí pra gente começar, hein? Grande salve aí pra moçada. Daniel Wesley, nosso querido mentorado aí tá aí junto com a gente. Vamos esperar a galera entrar, hein? Léo Sterce, um abração aí, pessoal. Vamos que vamos. Então o assunto de hoje é quais assuntos, né? O assunto é quais assuntos todo personal trainer deve dominar, tá? Quem tá chegando aí comigo agora, faz o seguinte, tá? Qual o tema da live aí, ó? Quais assuntos todo personal trainer deve dominar, tá? Vou ver se eu escrevo aqui o tema para ficar melhor para vocês, tá? Quais assuntos todo personal trainer deve dominar? Vou deixar aqui. Bora, galera. Quero ver todo mundo participando aí comigo, hein? Eu não tô... Pin comment. Show de bola. Somos todo personal trainer deve dominar. Show de bola, galera. Galera que tá chegando aí comigo, faz o seguinte. Quais assuntos vocês acham que todo personal trainer deve dominar, tá? Quais assuntos que vocês acham aí que todo personal trainer deve dominar? Quais assuntos são importantes? Quais não são importantes? Quais que são aí... inerentes aí que o personal trainer precisa dominar, que você acha que o personal de sucesso vai ter aí como diferença no trabalho dele, quais assuntos aí vocês acham, tá? Deixa aí abaixo pra mim nos comentários aí pra gente começar essa discussão aí junto com vocês, tá? Um abraço aí pro Aclis, Renatinha, Ronald Personal já mandou aqui, periodização, boa, tá junto aqui do que eu vou falar, tá? Fala Consultoria, Júnior Oficial aí, com certeza tá entre. Conceitos básicos sobre nutrição, boa, Alan. Eu vou falar um pouco disso hoje também aí, tá? Quais são esses assuntos aí? Vocês já botaram algum? Vamos ver se mais alguém dá mais algum palpite aí pra gente começar firme aqui. Tá esperando a galera chegar aí pra eu começar de vez aqui, tá? Um abraço aí pro Aquiles aí que tá com a gente aí. Aquiles, né? Vamos que vamos, galera. Então vamos começar? Bora começar pra nossa live aqui? Então vamos lá, galera. Seguinte, tá? Então, quais assuntos todo personal trainer deve entender aí e dominar o assunto, tá? O Daniel Wesley tá falando aqui de gestão de carreira, também tá dentro aqui dos que eu citei aqui, tá? Então, basicamente, eu dividi os assuntos importantes que todo personal trainer deve dominar dentro ali de 4 tipos, tá? Primeiro, matérias básicas. Segundo, tá? Matérias gerais voltadas para a área de prescrição, que, poxa, todo personal trainer ele vai prescrever treinos, né? Então, matérias básicas voltadas aí para essa área, o que é importante, tá? Além disso, matérias inerentes complementares ao trabalho específico dele. Então, a partir do momento que o personal trainer ele escolhe um assunto específico, ele deve dominar áreas referentes a esse assunto específico, tá? Então, eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês. E, por fim, matérias complementares, tá? E é importante que das matérias complementares que eu vou falar para vocês aqui, muitas delas, assim, vão ser fundamentais para o personal trainer ter sucesso, tá? Então, assim, às vezes eu boto aqui como complementares, não, tá tranquilo, mas eu vejo que aí é a grande diferença para a grande maioria dos personal trainers, tá? E dentro dessas matérias complementares, é importante deixar claro aqui que, infelizmente, a maioria das faculdades aí, né, da educação formal como um todo, deixa de lado, né? Algumas vezes aí dentro da pós-graduação você tem alguma coisa relacionada a isso, mas, de forma geral, não. Então, vamos lá, vamos começar aqui, tá? Em relação a matérias básicas, tá? Então, vocês acham, né, que o personal trainer deve dominar matérias básicas aí como anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica? Manda aí pra mim aí, o que vocês acham? Vocês acham que o personal trainer deve dominar essas matérias básicas aí da educação física e da prescrição de treinos como um todo? Então é o seguinte, né? Qual que é a nossa opinião aqui da Sítios? Sim, tá? Você ter o conhecimento de base, ele é fundamental, tá? Então matérias como anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, tá? Principalmente essas 4 aí, depois eu vou falar um pouco mais aí de outras matérias básicas. Você dominar essas matérias, ela é fundamental, tá? Sem dificuldade, já falei, né, que são básicas, né? Sem elas, você vai ter muita dificuldade na prescrição de treinos, tá? Então eu tava até conversando aí com o Gustavo, que tá aí na live já também, hoje. Na hora que rolou essa questão
da epidemia aí, eu vi muito profissional com dificuldade extrema de prescrever treinos em casa. Por quê? O cara já estava acostumado ali a prescrever treinos dentro da academia, tinha ali uma decorebazinha ali de, esse exercício é para tal coisa, esse exercício é bom para não sei o que lá, e ele, como ele não entendia a matéria básica relacionada àquilo dali, ele acabou tendo dificuldade de prescrever treinos em casa, porque ele não conseguia adaptar a prescrição de treinos para treinos em casa, porque ele não tinha a decoreba ali de quais os melhores exercícios, utilizando o próprio peso do corpo e afins aí, né? Gustavo tá aí com a gente aí. Então, você ter... Cara, você entender de anatomia, você entender de fisiologia, cinesiologia, principalmente aí, né, e junto, né, biomecânica, cara, isso vai ser fundamental, tá? Eu vejo muito profissional que às vezes eu vou explicar alguma coisa para ele da prescrição de treinos para hipertrofia, vou explicar para ele alguma coisa da prescrição de treinos para emagrecimento, para saúde como um todo, e ele vai ter uma dificuldade lá na base, porque ele não sabe anatomia, porque ele tem dificuldade ali em cinesiologia, isso atrapalha muito, tá? Eu falei ontem, se eu não me engano, eu abri uma caixinha de perguntas aqui e tiveram várias perguntas ali sobre ativação de alguns músculos aí e hipertrofia. E, cara, são matérias aí, tudo isso é relacionado à cinesiologia. Então, como ali os personal trainers ali que fizeram as perguntas para mim não tem aí uma base boa de cinesiologia e de anatomia também como um todo, eles tinham dificuldade de entender aquilo dali, tá? Então, assim, são fatores aí importantíssimos que vocês têm que levar em consideração, tá? E aí tem outras duas matérias básicas que eu coloquei aqui, que é biologia e bioquímica, tá? São matérias importantes? Sim, tá? Até mesmo para você entender de fisiologia, é importante que você entenda também de biologia e bioquímica. Mas você tem que tomar muito cuidado aqui. Por quê? São matérias pouco voltadas para a prática, tá? Então isso daqui é fundamental. Na hora de você for estudar lá anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, ela já tem aí um pouco de voltado para a prática, tá? Aí eu tô vendo a galera comentando aqui, hein? Boa, isso mesmo, galera. Tem que... Eu até hoje, de vez em quando que eu paro, falei, não, vou dar uma estudadinha aqui em anatomia, rever algumas coisinhas. Isso é importantíssimo, tá? Que a galera às vezes passou na matéria lá na faculdade e nunca mais viu, tá? Isso é importante vocês sempre voltarem, tá? Mas voltando lá, então, fisiologia, principalmente fisiologia do exercício, né? Anatomia, cinesiologia e biomecânica, elas já têm aí um pouco da matéria, já é voltado para a prática. Então fica mais fácil do profissional entender aquele assunto ali e já ver aí a aplicabilidade prática disso daí. Já a biologia e bioquímica fica um pouco mais difícil, tá? Então é muito importante, na hora que você for estudar todas essas matérias básicas que estou falando para vocês aqui, já pensar na aplicação prática dessas matérias básicas, tá? Que eu conheço muito, mas muito profissional aí, tá? Até mesmo palestrantes aí, famosos, sei que lá, que sabem muito ali de anatomia, sabem muito de biologia e bioquímica, fala lá o ciclo de Krebs ali, ao contrário, sabe tudo. Mas na hora de prescrever, não sabe utilizar esse conhecimento, tá? Então, assim, fica muito difícil, tá? Então, na hora de você estudar biologia, na hora de você estudar bioquímica, na hora de você decorar o ciclo de Krebs, entenda o porquê que você está decorando aquilo dali, tá? O que você modificar alguma coisinha ali, sei lá, no ciclo de Krebs, vai ter de diferença ali no impacto final do exercício, ou até mesmo o contrário. O que você fazendo aquele tipo de exercício ali, fazendo exercício em mais alta intensidade, menor intensidade, o que aquilo dali está impactando lá na fisiologia, está impactando na cinesiologia, está impactando na biologia e na bioquímica, tá? Então essa aplicação prática aí, ela é fundamental, tá? Ah, boa! Tô gostando aqui do Veel Júnior aqui, falou que tá anotando tudo aqui que a gente ganhou a respeito dele, tá? E aí, cara, isso é fundamental. Então essas matérias básicas, como a gente já falou aqui, né, elas são as básicas, então assim, é importante você saber elas e dominar essas matérias, tá? Isso vai ser importante na sua prática, mas só se você souber fazer essa ponte, tá? Essa ponte aí da teoria para a prática, porque se você ficar ali decorando teoria de matéria básica, isso não vai servir para absolutamente nada, tá? Então se você ficar ali, igual eu falei, eu conheço várias pessoas que ficam ali decorando fisiologia. Então o cara pega ali, abre o livro do McArdle, tá? McArdle Cat aí, né, de fisiologia do exercício, decora aquilo tudo ali, mas não sabe aplicar na prática. O que adianta, né? O que adianta você decorar ali toda a cadeia ali de ação muscular, mas não entende o que isso interfere? Se eu fazer mais vezes isso, o que vai interferir, né? Se eu aumentar o número de mitocôndrias na minha célula, o que isso vai interferir, tá? Então é importante você fazer essa ponte da teoria para a prática, tá? A partir do momento que você consegue, você entende que é importante fazer essa ponte, aí sim eu concordo plenamente que as matérias básicas aqui são fundamentais para você como personal trainer ter sucesso, tá? Então você dominar essas matérias vai ser fundamental, beleza? Só dá uma lidinha aqui nos comentários da galera. Boa!
Exatamente, né? O Carlinhos está falando, é verdade. Às vezes sabem tanto da teoria, mas não sabem da prática, né? E aí que tá o grande problema, né? Que aí você dominar essas matérias aqui, mas só saber teoria não vai adiantar absolutamente nada, né? E aí, continuando aqui, pessoal, e aí, beleza, a gente já veio ali com aquele ciclo ali, aquele monte de matérias básicas que eu falei aqui, que são fundamentais, e a gente já vem um aqui agora já voltado para a prática do personal trainer, né? Que são matérias gerais voltadas para a prescrição, tá? Basicamente, o que eu boto aqui? Prescrição como um todo, né? Você entender o que é uma prescrição de treinos, tá? Você entender o que é volume, entender o que é intensidade, tá? Entender o que é intervalo de descanso, entender o que é periodização, entender quais são todas essas variáveis do treino, tá? Isso vai ser fundamental para qualquer personal trainer, tá? Então você pegar essas matérias aí que são voltadas para a prescrição, isso vai ser fundamental, tá? A avaliação física também é fundamental, né? Porque você, como profissional, para você saber o que você vai prescrever, você... Desculpa que eu fico lendo aqui, eu me perco, tá? Desculpa, galera. O Alexandre perguntando aqui se o livro do Scott Powers é recomendável também. Sim, com certeza, tá? São excelentes livros, tanto do Mark Cardo quanto do Powers aí. Vamos lá, voltando. Então, cara, matérias gerais voltadas para a prescrição também são fundamentais. A prescrição como um todo, entender o que é prescrição, o que é volume, o que é intensidade de treino, como que você vai trabalhar eles, tá? Intervalo de descanso, como um todo, tá? Periodização como um todo, tá? Então, metodologia aí de treinamento como um todo, isso é fundamental vocês saberem. A avaliação física também é fundamental, tá? Para você ter uma boa prescrição, você precisa fazer uma boa avaliação física, né? Você precisa saber aonde que seu aluno tá e aonde você quer que ele chegue, né? E você vai conseguir fazer isso através de uma boa avaliação física, tá? Então é uma outra assunto fundamental que você precisa aí entender. E aí, dentro de prescrição, eu anotei aqui basicamente 3, eu acho que são fundamentais de você entender, tá? Prescrição de treinos para hipertrofia, prescrição de treinos para emagrecimento e prescrição de treinos para saúde como um todo, tá? Melhora da saúde, melhora do condicionamento físico. Cara, isso é fundamental. Você como personal trainer, mesmo que você foque numa área muito diferente disso, você precisa saber dessas matérias, tá? Ah, Vitor, mas poxa, eu trabalho só com crianças, cara. Pô, cara, se você só trabalha com crianças, é importante você saber de prescrição de treinos para saúde, é importante você saber para emagrecimento, com certeza vai chegar uma criança ali, uma das crianças que você trabalha, que precisa de emagrecer aí também, e é importante você saber de hipertrofia também, cara. A gente brinca aí que você entender de hipertrofia vai se encaixar ali em todos eles também, tá? Porque hipertrofia vai ser melhor para performance, uma maior hipertrofia vai ser melhor para saúde, aumento da hipertrofia também ajuda no emagrecimento, a hipertrofia também acaba encaixando em todos esses fatores aí, tá? Melhora da qualidade de vida como um todo, tá? Então, voltando aí, de matérias gerais voltadas para prescrição, então a gente falou lá de matérias básicas, tá? Número 1, número 2 aqui de matérias gerais voltadas para a prescrição, que é o quê? Entender de prescrição de treinos como um todo, tá? Treinamento, metodologia do treinamento, lá, periodização, volume, intensidade, intervalo de descanso, tá? Contração aí, voltando já para a área de musculação, enfim, você entender na metodologia como um todo aí de prescrição, tá? A avaliação física vai ser fundamental ainda dentro aí de matérias gerais, beleza? Já estão colocando aqui também, né? A nossa área está bem defasada em avaliação postural. Vou falar sobre isso também mais pra frente, tá? Mas já deixo de cara aqui que está dentro de avaliação física, né? Com certeza isso é fundamental. Estão pedindo mais um congresso aí, vai ter congresso de emagrecimento agora em setembro, tá? Então já a gente começa a divulgação aí desse congresso em setembro. Então falamos aqui de metodologia da prescrição como um todo, avaliação física, e aí dentro da prescrição eu acho que é fundamental todo personal trainer dominar 3 prescrições de cara aqui, tá? Emagrecimento, hipertrofia e saúde como um todo, tá? Melhora da saúde, qualidade de vida como um todo, tá? Isso vai ser fundamental para qualquer personal trainer. Ah, Vitor, eu trabalho com lesões. Cara, se você trabalha com lesões, é importante você entender de hipertrofia, muitas vezes vai estar relacionado, tá? É importante você entender de saúde, obviamente, que vai ter 100% relacionado. É importante você entender aí de emagrecimento também, que muitas vezes você, ao emagrecer o aluno, você já melhora um quadro de lesão dele, tá? Então é fundamental você entender desses fatores aí, beleza? Então, ó, já falamos aqui de matérias básicas, tá? Já falamos das matérias gerais aí voltadas para a prescrição como um todo. E agora eu vou falar com vocês aqui de matérias inerentes ou complementares ao seu trabalho específico, tá? Então, até na live anterior, foi na live anterior aí que eu e o Renato falamos, a gente falou sobre nicho de mercado, tá? Então a gente entende que é importantíssimo você, como profissional, escolher um nicho de mercado, tá? Um nicho de mercado que você vai preferir atuar e que você vai se especializar, tá? Então é importante você ter um conhecimento geral, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, mas que você se especialize num conhecimento mais específico aí, tá?
O Lucas está falando aqui se a gente tem todos esses assuntos. A gente tem conteúdo para praticamente todos esses assuntos, sim, tá, Lucas? Mas hoje não é jabá, tá? A gente não quer vender o curso aqui, não. A gente está trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Aí a gente falou de conteúdos gerais ali para prescrição, falou de conteúdos básicos, agora a gente vai falar basicamente aí, tá? De conteúdos inerentes e complementares ao seu trabalho específico. Então, cara, a partir do momento que você escolheu um conteúdo específico, eu recomendo fortemente que você comece a dominar todo o assunto específico daquilo dali, tá? Então, poxa, se você fala aí de... poxa, sei lá, quero trabalhar com lesões, tá? Então eu quero trabalhar com lesões de articulações como um todo, assim, quero ser especialista nisso. Cara, tu tem que decorar cinesiologia, anatomia e fisiopatologia aí das lesões, tá? Então você tem que entender lesões como um todo, tá? Isso é muito, mas muito importante aí. Vitor, poxa, mas aí beleza, decorei isso tudo, tá bom ainda? Não, não tá, porque você tem que entender de assuntos complementares a isso, tá? Então, poxa, se você trabalha com lesões, você entender de medicina do esporte vai ser fundamental. Você entender de fisioterapia vai ser fundamental, cara. Você precisa saber disso se você vai trabalhar com lesões. Vitor, mas eu quero trabalhar com grávidas, cara. Se você trabalha com grávidas, você tem que entender como é todo o ciclo aí da gravidez, tá? Do dia 0 até lá no 9º mês, tá? Você vai ter que saber aí de alguns problemas que podem acontecer com uma gestante. O que é uma cerclagem? O que é uma pré-eclâmpsia, tá? Você vai ter que saber tudo isso, porque são assuntos inerentes àquele assunto específico que você resolveu trabalhar, tá? Então você vai entender um pouco de medicamento aí associado àquela gestante ali, se ela mexe com isso ou não, enfim. Você tem que entender desse assunto como um todo, tá? Vitor, vou trabalhar aí com reabilitação cardíaca, tá? Meu irmão trabalha com isso, por exemplo. Cara, se você trabalha com esse tipo de assunto, você precisa entender o que é toda a fisiopatologia ali do problema cardiovascular. Você vai ter que entender, assim, detalhadamente, bater de frente ali numa discussão com o médico aí, o que é o infarto. Você tem que saber isso detalhadamente, cara, porque isso tá inerente ao seu trabalho, tá? Se eu for discutir ali com o meu irmão aí sobre medicamentos, tá? Para diabetes, medicamento para doença cardiovascular, medicamento para hipertensão, o cara sabe tudo. Por quê? Porque isso é inerente ao assunto que ele escolheu trabalhar, tá? Vitor, eu quero trabalhar com mulheres como um todo, tá? Cara, você tem que decorar aí como funciona todo o ciclo menstrual, tá? O que isso vai atrapalhar, o que isso vai ajudar, como que funciona, se ela toma anticoncepcional ou não, o que isso vai impactar, você tem que decorar tudo isso. Por quê? Isso é inerente ao assunto que você escolheu ali, tá? Então você tem que dominar matérias básicas, matérias gerais de prescrição, como eu falei, e as matérias inerentes ao trabalho específico que você colocou aí, beleza? E agora Então já falamos aqui de 3 tipos aqui, tá? 3 matérias aí, 3 tipos de assuntos, de matérias gerais que você tem que pegar. Por fim, matérias complementares, tá? E por que eu botei por fim aqui? Porque são muitas e, ao mesmo tempo aí, elas são praticamente zero passados aí dentro da educação formal como um todo, tá? Da educação da faculdade, né, até das pós-graduações aí como um todo, tá? Que são o quê? Então, cara, eu basicamente botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, tá? Então são matérias importantíssimas que eu vejo aí muita dificuldade em muitos profissionais aí sobre esses assuntos, tá? São matérias aí que logo que eu entrei no mercado de trabalho eu vi que eu deveria dominar essas matérias e já dentro da faculdade eu acabei já indo um pouco para esses assuntos, tá? Então vamos lá. Primeiro, tá? Importantíssimo, anota isso daí que essa é importante, tá? Matérias complementares. Primeira, aprender a aprender. Olha que loucura, tá? Então, cara, o processo de aprendizado, ele deve ser contínuo, tá? Então você saiu ali da faculdade, até você ser o melhor profissional do mundo, aí você tem que ter uma aprendizagem contínua, tá? Todos os dias aprendendo coisas novas, tá? E a partir do momento que você tem que ter um aprendizado contínuo, você tem que pensar nos melhores formatos de você aprender, tá? Então, aprender a aprender é fundamental, tá? Então, na hora de você começar a estudar sobre esse tipo de assunto aí, você vai querer entender qual que é os melhores formatos de você reter um assunto, como que você mais facilmente vai conseguir reter um assunto, isso vai ser fundamental, tá? Então esse primeiro passo aí é importante, tá? Então até mesmo dentro da nossa área aqui, saber procurar um artigo científico, como ler um artigo científico, isso é fundamental para vocês, tá? Como saber se um cara tá falando bobagem ou não, na hora que você vê aí alguém falando nas redes sociais, isso aí vai ser fundamental. Então você aprender a aprender é fundamental para todo personal trainer, tá? Então é uma das matérias aí que todo personal trainer deve dominar. Outra,
vendas. Cara, todo personal trainer precisa saber de vendas, tá? Eu quero saber aí quem tá aqui comigo aqui para deixar nos comentários aí se vocês aprenderam alguma coisa aí na faculdade sobre como vender, sobre como fazer vendas, tá? O mais normal que a gente vê aí é muito profissional saindo da faculdade sem saber vender nada, tá? Ter medo de vender, não saber qual uma melhor forma de vender. Então, cara, quando você for trabalhar como personal trainer, quando você for começar a captar os primeiros alunos, quando você for captar alunos de personal trainer, de consultoria, enfim, como um todo, você vai ter que aprender a vender, tá? Medo real de vender, tá falando aqui a Adeline, tá? Isso é normal, todo personal trainer tem esse medo. Por quê? Porque não aprendeu a vender. Aí, Alexandre, isso é legal, tá? Falando que aprendeu a vender brigadeiro na faculdade. Pronto, isso aí. Botando na prática ali que você vai acabar aprendendo mesmo, né? O Axel falou que tá aprendendo com a gente aqui. Boa. Então, cara, é fundamental que todo personal trainer aprenda a vender, tá? E eu vejo muito, mas muito, personal trainer aí, profissional como um todo, que não sabe sobre vendas e tem medo de aprender. O cara, não preciso disso não, só sendo aqui um bom profissional eu vou conseguir ganhar muito dinheiro. Cara, não vai, já te adianto desde já que não vai, tá? E pelo contrário, eu diria que tem muito profissional aí que é bom em vendas, tá? Que são poucos, mas existem, que são bons em vendas e nem são tão bons aí nas matérias básicas e na prescrição como um todo, e mesmo assim eles conseguem ter muitos alunos, tá? Não acho o ideal, obviamente, o ideal seria você ter esse conhecimento técnico das matérias básicas, das matérias aí gerais como um todo, voltadas para prescrição, mas com vendas aí eu tenho certeza absoluta que você vai deslanchar na sua carreira, tá? Então aqui na Citius a gente é enjoado com isso, tá? A gente é enjoado com isso mesmo. Quem é nosso aluno aí da Citius Play, se tiver aluno nosso da Citius Play, comenta aqui abaixo aqui, sabe que a gente tem muito material ali sobre vendas, tá? Porque a gente sabe que isso é muito importante, tá? E exatamente porque a gente não aprende muito isso na faculdade. Então vocês aprenderem sobre vendas é fundamental, tá? Então eu já deixo aí para vocês recomendado aí para vocês começarem a procurar sobre o assunto. E aí, interligado a isso, a gente tem aqui marketing e branding, tá? Então você saber como fazer o seu marketing, como se comportar, mapa de posicionamento, tá? Hoje mesmo eu estava montando uma aula lá pro curso Personal Vendedor da Citius Play e basicamente eu estava falando ali sobre... Como é que eu posso falar? Linha de produtos, tá? Então, produtos diferentes, né? Esteira de produtos diferentes. Cara, tem muito personal que faz a menor ideia do que é uma esteira de produtos, tá? E é um assunto fundamental, é um assunto relacionado aí a marketing e vendas, tá? Então, isso é fundamental. Branding, como você vai se comportar, como que você quer que uma outra pessoa te veja na hora de você fazer uma venda, na hora dele te contratar, tá? Isso vai ser fundamental. Então, você saber o que é branding, como trabalhar esse brand aí é fundamental, beleza? Então, cara, marketing como um todo não tem como, tá? Você saber como se precificar, como se posicionar aí, tanto na carreira como nas redes sociais como um todo, isso é fundamental, tá? E aí dentro disso, mas eu coloquei aqui a parte, como se fosse algo à parte, porque acho que hoje aí... É diferente, é o marketing digital, tá? Então vocês aprenderem sobre marketing digital, cara, eu acho que quem não aprender sobre marketing digital hoje, nesse exato momento, vai ficar para trás, cara. Não tem como, vai ficar para trás. Você vê aí profissionais aí tendo uma carreira assim absurda, crescendo aí fortemente porque o cara sabe marketing digital, tá? Então, cara, você que tá na faculdade ainda, quem tiver comigo aí tá na faculdade ainda, e quem tá começando na carreira, cara, começa de agora a aprender marketing digital, tá? O Gustavo tá aí com a gente aí, e o Gustavo é um que está estudando loucamente aí marketing digital. Eu tenho certeza que isso vai ser fundamental para ele ter uma carreira aí de sucesso, tá? Tem muito profissional que tá ali achando que só ficando de boa na academiazinha ali, fazendo um marketingzinho aqui, uma vendinha ali, ele vai para frente, mas ele vai ficar para trás no mercado de trabalho, tá? Então você aprender sobre marketing como um todo, vendas e principalmente marketing digital é fundamental, tá? Eu não posso... eu sou suspeito para falar, né? Porque aqui na Citius a gente trabalha forte com marketing digital, né? Cara, mas esse é o melhor momento pra gente falar sobre isso, né? Então, poxa, nesse momento de pandemia aqui, a Citius, assim, saiu de um patamar que já era ótimo, que a gente já gostava muito de número de alunos, de alcance, e
triplicou, quadruplicou esse patamar. Por quê? Porque a gente já sabia muito do mercado digital e no momento de pandemia todo mundo voltou para o online, tá? Então a partir do momento que teve mais gente voltada para online, mais pessoas pensando em educação online, a gente estava lá atuando, tá? E a gente tem aí mentorados, né, da nossa consultoria online de treino, que a partir do momento que ele já estava voltado para essa área da consultoria online de treino, o cara explodiu fortemente, tá? Então quem já está voltado para essa área do mercado de trabalho é fundamental, tá? E como o Alexandre tá falando aí, que eu gosto sempre de falar, né, cara, você tem que entrar de voadora no mercado de trabalho. Então, o profissional que domina e entende de todos esses assuntos que eu falei aqui para vocês, ele vai entrar de voadora no mercado de trabalho, não tem jeito, tá? Porque são assuntos difíceis, são assuntos que você não vai pegar, então não é todo profissional que sabe, você não vai pegar na educação formal como um todo, e eles são assuntos aí que são fundamentais para você entrar no mercado de trabalho, tá? Além disso, vamos lá. Gestão de pessoas e relacionamento, tá? Saber lidar com as pessoas. Cara, isso tem ciência para isso, tá? Eu recomendo fortemente aí o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O nome pode parecer bobos aí, mas é um livro excelente. Eu vou fazer um curso aí só em cima desse assunto lá pro pessoal da Citius Play, tá? Para os nossos alunos da Citius Play, que é como você saber se relacionar, como saber lidar com as pessoas, tá? E isso pro cara que é profissional de educação física, que é personal trainer, que a todo momento lida com outras pessoas, é fundamental, tá? Então esse é mais um assunto aí que vocês precisam dominar, tá? Gestão de pessoas e relacionamento como um todo, tá? É entender de psicologia mesmo, tá? A gente brinca aqui, teve uma outra live que a gente falou sobre isso. No dia a dia ali do profissional, do personal trainer, né? Do profissional, muitas das vezes ele faz um trabalho quase que de psicologia ali com o aluno, né? Para você conseguir motivar ele, para ele continuar ali treinando com você, para ele conseguir ter resultados, você precisa de entender de mindset, né? De mentalidade, de psicologia como um todo e de relacionamento interpessoal, né? Como você lidar com as pessoas, né? O Hudson tá falando aí, repete o nome do livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Cara, livro sensacional aí. É um livro excelente aí que eu recomendo para vocês aprenderem a lidar com as pessoas, tá? Eu já li centenas de livros aí sobre esse tipo de assunto, tá? É um assunto fundamental que muito profissional deixa de lado, tá? Então, poxa, você vai pegar perfis totalmente diferentes de clientes, tá? Então você vai ser aquele cliente mais resmungão, que todo dia reclama, vai ser cliente todo animado, vai ter aquele cliente que fala que quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra, tá? Então você vai ter perfis totalmente diferentes de clientes e você precisa saber lidar com cada um deles, beleza? Boa! A Rose está perguntando aqui qual que é a melhor pós na área de educação física. Não recomendo nenhuma, tá, Rose? Eu não tem nenhuma aqui que eu possa bater o martelo e recomendar para você, tá? Então, assim, procurar, tentar dar uma olhada aí nos melhores professores que você vê ali dentro dentro daquela pós-graduação ali, e mais pra frente eu vou falar melhor sobre isso, tá? Armas da Persuasão, muito bom também, perfeito, Lucas, perfeito, a gente usa muito do livro Armas da Persuasão aqui na CITES, tá? É mais um conteúdo legal aí, tá? Depois a gente vai fazer mais um bate-papo final aqui com vocês. Outra questão, tá? Então a gente já falou aqui de matérias complementares, aprender, vendas, marketing, branding, marketing digital, gestão de pessoas e relacionamento. Boa, Renato mandou aí, ó, que a melhor pós-graduação são os cursos da Citius Consultoria, tá? Tem isso também, tá? Eu garanto para vocês aí que fazer um curso da Citius é o melhor custo-benefício, assim, mas de longe, tá? Você vai pagar mais barato do que uma pós-graduação e vai aprender muito mais que uma pós-graduação. Isso daí o Renato tá certo, tá? E o Renato não tá aqui com a gente hoje aqui porque ele tá com a internet ruim lá na casa dele. Briga com ele aí, pessoal, senão era para ele estar com a gente aqui, tá? Mas ele tá aí num outro local aí e essa semana ele não pôde estar com a gente, mas semana que vem estamos de novo aqui, tá? Galera tá gostando da participação do Renato, hein? Vamos lá! Então já falamos de aprender, vendas, marketing digital, gestão de pessoas. 2 tópicos finais aqui de materiais complementares que é importantíssimo você como personal trainer saber. Gestão de carreira e empreendedorismo, tá? A partir do momento que você é um profissional, que você vai trabalhar no mercado como autônomo, ou até mesmo trabalhar para alguém aí, né? Ser funcionário de uma academia, você tem que saber gerir a sua carreira, tá? Onde que você está agora, aonde que você quer chegar? Vitor, o meu sonho é ganhar 20 mil reais por mês com 10 alunos. Meu sonho é esse, eu quero ganhar 20 mil reais por mês tendo 10 alunos só, então eu quero cobrar super caro para esses alunos.
Como que eu vou chegar lá? Eu não vou chegar agora e já vou cobrar R$ 200 hora aula. Acho que foge muito. Mas eu tenho que pensar ali como que eu vou chegar até lá, tá? Então isso vai ser fundamental. Então eu tenho que pensar na gestão de carreira. O que que eu preciso, como que eu preciso me portar? Em qual linha do mapa de posicionamento eu preciso estar para atingir um público aí que vai me pagar mais caro? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer para atingir mais pessoas e montar grupos menores aí, que é uma opção também, tá? Então você saber fazer essa gestão de carreira é fundamental. Você como personal trainer, você tem que entender isso, tem que estar na sua cabeça que você tem um negócio nas suas mãos, tá? Você não chega ali e sai prescrevendo treino ali e pronto. Não, você tem um negócio nas suas mãos. Você tem que saber gerir os alunos que você tem, você tem que saber gerir a grana que você ganha com isso, saber gerir os contratos desses alunos, como que você vai trabalhar isso, qual que é o melhor formato para fazer esse tipo de prescrição como um todo, tá? Então, para isso, você precisa entender de empreendedorismo e gestão de carreira, tá? É um dos assuntos aí também que a gente aborda lá na Citius Play como um todo, tá? Porque a gente entende que é um assunto aí fundamental, tá? E tem muito profissional, de novo, que acaba deixando esse tipo de assunto aí de lado. Eu posso falar aí que eu e o Renato, a gente foi, entre aspas, né, sortudo, mas porque a gente procurou isso. Dentro da faculdade, a gente fundou a empresa Júnior dentro da faculdade. Quem aí é aluno ainda e dá uma procurada se tem empresa Júnior na sua faculdade, que eu sei que é fundamental, tá? E aí, então, a gente aprendeu muito sobre gestão de pessoas, muito sobre empreendedorismo, muito sobre marketing e vendas. Isso foi fundamental para nossa carreira como personal trainer, tá? Mas a maioria dos personal trainers não passam por isso e acabam tendo bastante dificuldade, tá? Então, esse é mais um assunto aí que eu entendo como fundamental para vocês, beleza? E por fim aí, desses assuntos que eu estava falando, gestão financeira, tá? Pode parecer bobagem aqui, mas tem muito personal trainer aí que não sabe nada de gestão financeira. Ele não sabe como gerir ali os ganhos dele, ele não sabe como gerir os gastos, ele não sabe como investir esse dinheiro para fazer esse dinheiro trabalhar para ele. Enfim, é um assunto aí que é paralelo a tudo isso, que é importante para qualquer pessoa do mundo todo aí, tá? Mas que eu acho que mais importante aí pro personal, porque para a maioria das vezes, né, ele vai trabalhar aí como um profissional autônomo, ele vai ter muita dificuldade aí de trabalhar, ele vai ter muita dificuldade de gerir esse dinheiro, tá? Então eu conheço muito profissional aí que ganha muito dinheiro, mas tem dificuldade de gerir esse dinheiro, tá? Ao mesmo tempo aí que tem profissional que ganha ali pouquinho dinheiro e não sabe qual é a melhor forma de gerir esse dinheiro também, tá? Porque às vezes a forma como ele gera ali, ele vai ter uma qualidade de vida maior ou uma qualidade de vida menor, ou até mesmo um profissional que não sabe ganhar dinheiro, tá? Você entender de gestão financeira, entender de precificação vai ser fundamental, beleza? Então acho que eu passei aqui sobre todos os assuntos aí de forma geral. Eu vou fazer aqui vou pegar todos os assuntos aqui de novo, vou fazer aqui um resumão para vocês. E quem tiver aí comigo, vai deixando aí algumas perguntas aí pra gente ir trocando ideia aqui e conversando, beleza? Tentar pegar as ideias relacionadas ao que a gente estava falando aqui, tá? Mas se tiver umas perguntas mais gerais aí, eu também vou responder, tá? Então manda aqui abaixo aqui umas perguntinhas aí pra gente trocar uma ideia, tá? Então vamos lá. Então primeiro aí, assuntos importantes que todo profissional deve saber. Matérias básicas, tá? Principalmente aí, anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, voltado para a prática. Se você não consegue dominar essa matéria e voltar para a prática, esquece. Nem tem necessidade de dominar essa matéria não, tá? Não vai servir para nada. Bioquímica e biologia, eu botei ali separado porque são matérias mais teóricas, então se você não saber realmente voltar para a prática dessas matérias, não vai servir para absolutamente nada, beleza? Matérias gerais voltadas para a prescrição como um todo, tá? Então, poxa, metodologia da prescrição como um todo, avaliação física, prescrição para as principais situações ali, que é emagrecimento, saúde e hipertrofia, vai ser fundamental também. Matérias inerentes e complementares ao seu trabalho específico, tá? Então, se você trabalha com lesões, você tem uma lista de matérias ali mais específicas para isso. Se você trabalha com gravidez, você vai ter uma lista específica para isso. Ah, Vitor, preciso entender de nutrição? Na grande maioria ali dos trabalhos que você vai fazer, a nutrição vai ser fundamental também. Então, você entender um pouco sobre nutrição, suplementação, também vai ser fundamental, tá? E por fim, as matérias complementares, tá? Que é aprender, vendas, marketing, branding, marketing digital, gestão de pessoas e relacionamento, gestão de carreira, empreendedorismo e gestão financeira, beleza? Boa, tô vendo as perguntas aqui da galera aqui, teve a galera que botou aqui
O Rich tá falando aqui de hipertrofia para amputados, tá? Então, por exemplo, esse é um assunto perfeito, tá? Por quê? É um assunto que eu não domino, porque eu nunca trabalhei com amputados, eu nem sei direito como funciona, tá? Eu teria que pegar aqui pesquisa sobre assuntos, tá? Mas, por exemplo, esse é um assunto que, se você quer trabalhar com esse tipo de público, você deve dominar esse tipo de assunto, tá? Entender como funciona como um todo e quais são as diferenças dos princípios do treinamento para esse tipo de público aí, tá? Vou pegar uma pergunta que chegou lá no começo da live aqui. Tá? Galera que vai deixando aí, tá? Teve ali do livro. Quero ver a galera aí chegando comigo, hein? Bora, bora, bora. O Alan tá falando aqui que bioquímica ele aprendeu só teoria na faculdade. Bem, infelizmente isso é super normal, tá? Eu também aprendi praticamente só teoria durante a faculdade aí, relacionada a essa matéria. Biologia foi só teoria também, tá? Só cinesiologia, essas matérias foram mais voltadas para a prática aí como um todo, tá? Tinha chegado uma pergunta boa aqui que eu não tô achando. O 8º congresso. O congresso aí de hipertrofia já aconteceu, tá? Que o Fabrício perguntou lá em cima. O próximo congresso aí que a gente vai fazer é o de emagrecimento, tá? O congresso de emagrecimento vai ser em setembro, aí eu tenho certeza que vocês vão gostar e que a gente vai trazer muito conteúdo aí de qualidade, tá? O pessoal tá falando aqui pra gente falar sobre avaliação postural. A gente vai fazer aí um podcast só sobre esse assunto, tá? Então a gente vai pegar um podcast aí, vai destrinchar aí 1 hora aí sobre avaliação postural, que eu vejo que a galera gosta, né? Que está dentro ali de avaliação como um todo que eu falei, né? Essa pergunta que eu queria pegar aqui, o Juninho mandou aqui, né? Hoje o mercado está mais para emagrecimento, isso? Cara, o emagrecimento é um mercado que já foi forte, é forte e será forte para sempre, tá? É um mercado muito grande e ele vai ser sempre grande, cara. A gente vê aí ao longo da história aí, né? O que a gente vê de projeção é que a gente vai ter cada vez mais pessoas obesas, tá? Então o mercado de emagrecimento ele vai ser eternamente grande, tá? Então é um mercado muito bom, tá? Mas como a gente já ensinou para vocês até na live passada, é importante você encontrar nichos dentro desse mercado, tá? Então se você quer ser um profissional de sucesso, é importante que você seja uma autoridade no assunto, tá? E para você ser uma autoridade num assunto tão largo aí como emagrecimento, você vai ter um pouco de dificuldade. Então eu recomendo fortemente que você escolha um nicho, tá? Um nicho ou subnicho dentro do emagrecimento, tá? Então, poxa, não, eu trabalho com emagrecimento para mulheres. Opa, já é um nicho. Eu trabalho com emagrecimento para mulheres pós-menopausa. Opa, é um nicho ainda mais específico, tá? Então vai especificando um pouco mais este nicho aí para facilitar para vocês, beleza? O Tim Aquática aqui tá falando, né? Cadê a natação? E aí, perfeito, né? A natação ela vai estar totalmente voltada ali nas matérias inerentes complementares ao teu trabalho específico, tá? Então, poxa, eu quero e vou trabalhar minha vida toda com musculação, tá? Poxa, eu não preciso dominar o assunto natação, tá? Mas se eu quero trabalhar com natação, sim, perfeito. Se eu quero trabalhar com musculação para nadadores, eu preciso dominar natação, tá? Então, esses fatores são importantes aí de vocês entenderem, né? Muita gente falando aqui do medo de vender na hora que eu falei lá. Vamos ver se tem mais alguma opinião aqui, galera. Cadê? Eita, que tem muita coisa aqui. Alongamento após o treino de membros inferiores, tá? Pode falar sobre? Cleiton, se seu objetivo é ganhar flexibilidade, aí eu recomendo fortemente que você faça isso longe do treino de musculação, tá? Não precisa fazer ele ou antes ou depois do treino de musculação. Antes você pode perder um pouco de força, a gente tem alguns assuntos relacionados a isso, e depois pode ter um risco maior de lesão, tá? Então, como você já fez um trabalho específico para aquela musculatura ali, você perde um pouco a percepção de dor relacionado ali àquela musculatura. E aí você pode esticar demais essa musculatura ao fazer um alongamento aí após o treino, tá? Então a gente não recomenda aí pensando em flexibilidade, tá? Não, Vitor, eu faço um alongamento bem levezinho, ou antes ou depois, aí tudo bem, não tem problema não. Mas se você for fazer um alongamento aí de verdade, vamos dizer assim, tá? Pensando em flexibilidade, faz isso longe do treino e não tem necessidade de você fazer junto do treino não, beleza? O Mikael aqui, periodização, como funciona para fazer de início? Boa, Mikael. Cara, uma coisa que eu já deixo bem claro para vocês, assim, que a galera às vezes
fica muito preocupado com periodização, mas, cara, tem muita coisa que vocês precisam entender antes de metodologia da prescrição de treinos, antes de entender de periodização, tá? Então, poxa, entender como que trabalha volume, como que trabalha intensidade, como trabalha descanso, descanso entre as séries, descanso ali depois do treino, tá? Descanso entre os treinos, frequência de treino. Cara, se você não dominar tudo isso, periodização não vai servir para nada, tá? Então é importante você entender a base toda da prescrição de treinos para depois pensar na periodização. Da periodização ali é a cereja do bolo, tá? Quem participou do nosso primeiro congresso aí que a gente fez aí de treinamento físico, eu dei uma aula ali sobre periodização do treinamento aeróbio, e eu vi que muita gente gostou pra caramba da aula e muita gente ficou perdida, tá? Por quê? Porque o cara não tinha base, tá? Então se você não tem a base, você vai ter dificuldade aí de entender sobre periodização, tá? Então até ó, tem um livro aqui na minha mão aqui sobre o assunto, tá? Eu tenho vários livros aqui de periodização, mas aqui tem o livro do Antônio Carlos Gomes sobre o assunto, tá? Então tem o livro aqui do Forteza de la Rosa sobre o assunto também. Então, enfim, cara, o profissional ele precisa dominar todos esses assuntos aí para depois começar a entender de periodização, tá? De estruturação de treinamento, de carga de treinamento, de planejamento como um todo, para depois vir aí sobre periodização, tá? Então é importante, eu deixo bem claro isso para vocês, que muitas vezes as pessoas ficam tentando entender periodização, mas não sabem nem o básico antes, tá? E aí vai ter dificuldade mesmo, beleza? Boa. Treinamento para obesos, né? O pessoal tá falando, quais os melhores investimentos iniciais para profissionais recém-formados? Citiusplay! Cara, a Citiusplay eu acho que é o melhor investimento aí que vocês podem fazer, tá? Então, assim, o investimento que mais vai dar retorno para vocês na vida, na face da Terra, é investir em conhecimento, tá? Então, por isso que a gente recomenda aqui os nossos cursos, tá? Um investimento aí excepcional também que vocês podem fazer em livros. Eu estou mostrando aqui livros para vocês que custam aí 40, 50 reais aí, que você vai ter um retorno gigantesco sobre isso daí, tá? Então, assim, investimento em conhecimento como um todo é fundamental. E hoje em dia aí na internet a gente tem muito conhecimento disponível gratuitamente também, tá? Então você investir o seu tempo em conhecimento gratuito também é fundamental, tá? Eu passo boa parte do meu dia aí acumulando conhecimento aí no YouTube, em podcast, no próprio Instagram aqui, que eu acho que é um formato muito legal aí que vocês podem utilizar também, tá? Então o melhor investimento aí para recém-formados é em conhecimento, beleza? Boa! O Júnior mandou aqui, né? Como preparar a alavancagem da carreira mesmo ainda em graduação, tá? A força está nas redes sociais. Júnior, primeiro, eu recomendo fortemente que você veja o nosso podcast, tá? Que a gente tá lá no YouTube já, que a gente gravou terça-feira, que foi exatamente o que a gente faria durante a faculdade aí pra ser um personal de sucesso, tá? Então, cara, primeiro, né, dominar o conhecimento técnico como um todo, tá? Como eu falei ali das matérias básicas e de prescrição, isso vai ser fundamental, você já ter esse conhecimento técnico o mais dominado possível, tá? E já ir procurando essas matérias complementares aí, que esses sim vão ser fundamentais para vocês, tá? Então, marketing, aprender pra caramba sobre marketing, aprender sobre marketing digital e aprender aí sobre vendas como um todo, tá? Isso vai ser fundamental para você já chegar aí alavancando a sua carreira, tá? E aí, você como aluno ainda, cara, você já pode começar a produzir um pouco de conteúdo nas suas redes sociais, já se mostrando uma autoridade mesmo sem ser formado. Você não vai prescrever nada, não tem problema algum em você postar conteúdo aí durante esse momento, dar suas opiniões sobre alguns assuntos. Então surge um assunto aí, você dá a sua opinião lá. Isso é fundamental. Por quê? Para você já ir se posicionando, para assim que você se formar aí, você já ter pessoas procurando você para ser o profissional delas ali, né? Para serem seus clientes, né? Eu posso falar isso tranquilamente, assim que eu me formei, eu já tinha pessoas ali que, nossa, Vitor, você se formou, vamos conversar aí, cara, eu quero treinar contigo. Por quê? Porque eu já sabia que eu era um cara que gostava pra caramba de estudar, que era um cara ali que com certeza iria levar a sério a profissão. Enfim, você já ir se posicionando vai ser fundamental, tá? A força que ele perguntou ali das redes sociais, cara, eu acho que hoje sim, tá? Você pode ser um profissional aí de extremo sucesso sem estar nas redes sociais, mas estando nas redes sociais você vai ter uma facilidade muito maior, tá? Então você entender aí de redes sociais, entender como funciona o algoritmo, né, que a gente fala, eu ensino isso, eu tenho um curso dentro da mentoria que chama Segredos do Instagram, que eu ensino basicamente tudo isso para os nossos mentorados, tá? Então isso vai ser fundamental para você começar aí já alavancando a sua carreira, beleza?
Como ganhar nome no mercado para quem está iniciando? Perfeito, Daniel. Então, cara, primeiro, né, você tem que ter essa base, né? Você tem que ter um conhecimento técnico de qualidade, você tem que saber vender, tem que saber marketing, tem que saber branding, tem que saber de marketing digital, tá? Você tem que saber isso como um todo, de forma geral. É muito importante para você ser conhecido como uma autoridade, tá? Você primeiro focar num nicho ou subnicho. Então, poxa, Vitor, eu vou ser uma autoridade de hipertrofia. Cara, hipertrofia é um nicho muito grande, tá? Vou ser uma autoridade em hipertrofia para fisiculturista, só para esse público fisiculturista. Opa, a gente já tá com um nicho aqui um pouco menor. Vou ser uma autoridade em hipertrofia de fisiculturistas para mulheres, tá? Fisiculturistas mulheres só. Opa, já funilei mais ainda. Mulheres que são da categoria wellness, tá? Opa, funilei mais ainda. Na hora que você já, poxa, não, beleza, então eu quero ser o melhor personal trainer aqui da minha cidade para quem quer ser um fisiculturista da categoria wellness, né? Uma mulher que quer ser fisiculturista da categoria wellness. Você foca em aprender o máximo sobre esse assunto aí, começa a trabalhar com esse tipo de pessoa, tá? Então pega ali 1, 2, 3 alunos. A partir do momento que você já é conhecido como uma autoridade nesse assunto, fica muito mais fácil de você transferir essa autoridade aí que eu falo, né? Então, poxa, se você já tem 3, 4 alunas ali, tops nessa categoria, por exemplo. Cara, na hora que chegar um fisiculturista homem ali procurando, às vezes pode falar, tem aquele cara top lá que treina as mulheres, será que ele treina homem também? Porque você vai ter uma facilidade muito grande de transferir essa sua autoridade, tá? Então, a partir do momento que você tem uma autoridade no nicho, isso te facilita muito a você conseguir mais alunos, tá? Então, eu recomendo fortemente que você escolha um nicho e subnicho para trabalhar, para tentar aumentar a sua autoridade nesse subnicho para depois sim você ir atacando outros nichos a partir do momento que você é uma autoridade já em um nicho, beleza? Boa. Aí Eli Balé, né, falou que estou mais técnico e cuidadosa com o meu aluno, depois de mais conhecimento. Perfeito, exatamente, né? Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, aí você vai aprendendo a trabalhar melhor com seus alunos, né? Isso com certeza vai ser fundamental para sua carreira, né? Acho que é bem tranquilo aí, né? Mandar um abraço para a Tayane, minha noiva aí, que está participando junto também. Boa, Júnior falou que queria arrancar mais informações. Então, Júnior, é isso. Não tem jeito, sabe? Acho que as redes sociais chegaram aí, na internet como um todo chegou aí para ficar, e quem tá surfando essa onda, vamos dizer assim, vai ter muito mais facilidade, tá? Então quem sabe se posicionar nas redes sociais, eu tenho certeza absoluta que vai ser um profissional aí de sucesso, tá? Eu tava conversando isso esses dias, cara. Eu já bateu o martelo aqui com vocês, hein? Pode gravar isso daqui, cara. Os próximos bilionários aí, tá? Do Brasil e do mundo, cara, são pessoas totalmente voltadas para a internet, tá? Então esses caras famosinhos aí que a gente conhece aí de internet, esses influencers aí famosinhos, esses caras vão ganhar muita grana, já estão ganhando muita grana, mas vão chegar aí em patamar de tá? Porque são caras que sabem se posicionar na rede social e a atenção tá toda voltada para aqui, tá? A gente tem aí várias brincadeiras que a galera faz, né? Pô, pega ali uma foto no aeroporto, tá? Então o aeroporto tem um merchandising gigantesco ali, uma TV gigantesca ali, tentando fazer um monte de propaganda para você. Na hora que todo mundo do aeroporto tá fazendo o quê? Aqui, ó, mexendo no celular aqui. Por quê? A atenção tá voltada para aqui, tá? Então quem souber lidar com esse tipo de pessoas aqui, quem souber lidar com o digital, lidar com audiências digitais, vai ganhar muito dinheiro e tenho certeza que vai ter sucesso, tá? Então eu já recomendo fortemente você começar a estudar sobre esse tipo de assunto aí, beleza? O Cleiton tá pedindo aqui para eu falar sobre treinamento para obesos. Cleiton, a gente vai ter um congresso gratuito sobre esse assunto, tá? Então a gente vai falar assim, todo o passo a passo da prescrição de treinos aí para obesos, tá? Então eu vou deixar essa para uma próxima aí que você vai gostar. Indica fazer um Instagram só para a profissão, Alexandre? Cara, esse é um questionamento interessante, tá? De forma geral, não, tá? Eu não gosto de você ter 2 perfis ali. A grande maioria das vezes as pessoas acabam desistindo aí de ter 2 perfis, tá? Eu recomendo que você comece a utilizar o seu perfil pessoal de maneira profissional, tá? Então, se você não é um cara que gosta de postar muita coisa pessoal, cara, já começa aí a postar coisas profissionais e utilizar ele aí da melhor forma, tá? Então, de forma geral, não recomendo que você crie um outro perfil, tá? Então, Vitor Mendonça, personal trainer. Não, já use o pessoal aí, que você já tem algum engajamento ali, já tem pessoas te seguindo, já tem pessoas que te conhecem e começa a trazer aí trabalhos aí assuntos voltados para o profissional, beleza? Qual a vantagem de fazer pós-graduação em relação à hipertrofia? Seria conhecer mais sobre o assunto, tá?
Acho que não entendi muito bem a sua pergunta aqui, não. O personal tem que fornecer muita atenção aos clientes. Perfeito, Axis. E aí que é a questão que eu estava falando, né? Por isso que você precisa entender de gestão de pessoas e relacionamento com pessoas, né? Não adianta nada você ser um personal ali que tem um domínio muito bom do conhecimento técnico, você não sabe passar esse domínio, se você não tem didática para passar todo esse domínio que você tem, tá? Então você saber lidar com essas pessoas, saber lidar com esses clientes, saber dar atenção para esses clientes é fundamental para sua carreira como profissional aí, beleza? Acho que eu vou finalizar aqui a live, pessoal. Já falei bastante aí, quase 1 hora de live aí com vocês. Vou deixar essa live salva aí, vai estar tanto lá no feed aí quanto no IGTV, quem quiser dar uma revisada nela aí depois, pra gente discutir um pouco mais sobre esses assuntos aí, beleza? Então, deixar aquele abraço aí pra todo mundo aí que esteve comigo aqui hoje. Próxima live aí, Renatão vai estar junto com a gente de novo. Valeu, pessoal, aquele grande abraço aí pra todos vocês. Valeu pra todo mundo que participou aí comigo hoje.